Saudações ancestrais, sejam todos bem-vindos mais uma vez a um episódio do DjangoCast, o nosso videocast do portal giranoticias.com e da TV Girasol. Nós estamos no canal 20 da Zap, 54 da TV Cabo e 508 da DSTV. É aqui onde nós fizemos uma viagem ao passado para ressignificarmos o presente e juntos construirmos o futuro, o nosso parlamento africano. E o tema de hoje já deixou euforia aqui em casa. Vocês não imaginam? Hoje vamos abordar sobre a monogamia e a poligamia no contexto africano. Será que sempre existiu uma forma de se relacionar? Sempre existiram as duas? Sempre houve conflito? Não houve? Eu não sei. Mas ninguém melhor que o nosso convidado para falar com profundeza sobre este assunto. Senhoras e senhores, hoje o DjangoCast recebe ele que é historiador, pesquisador e artista plástico. Mais conhecido nas leads, principalmente na internet, como Ginga Kandimba. Todo obrigado pela sua presença aqui, por aceitar vir conversar conosco e, claro, partilhar todo o conhecimento que tem acerca do tema que vai ser abordado. Perfeito, perfeito. O que é que achou do nosso cenário? Bom, é um cenário muito aconchegante, por acaso me sinto muito identificado e eu vejo aqui uma mesclagem, né, daquilo que é a modernidade, aquilo que é a memória ancestral, e quando falamos de memória ancestral estamos a falar dos nossos traços artísticos, até porque na minha biografia estou como artista também, então parabéns. Está um ambiente mesmo muito aconchegante. E todos aqueles que se identificam com a africanidade dirão o mesmo. Não é? Exatamente. O Ginga tem um chapéu característico. Exatamente. O Ginga, quando chegou aqui em casa, alguns não estavam a reconhecer. Okay. Mas quando o Ginga colocou o chapéu... Ginga. Como é que chama esse chapéu? Esse é um chapéu que eu denominei como mopalé. Mopalé. Isso. Nos termos mais social, dentro daquilo que são as nossas regiões. Mopalé está se referir à casa. Mocubico, mopalé, mochalé, mopalé, mocubico. Ok. Porque ela tem uma estrutura, nesse formato, ela por acaso faz a forma do Ondjango. Né? Se eu puser, por exemplo, um ponto aqui, né, os mais velhos iam sentar aqui para conversar. Exatamente. Então chamou ela de mopalé. E por que eu ponho na cabeça? A nossa cabeça, ela tem a representação da casa. Por isso é que as esculturas, por exemplo, Ramba, Capônia, parte delas são de cabeça. Okay. Por exemplo, a Manapó, entre outros. Por que são cabeças? Porque representa o ponto onde está o espírito do indivíduo, do ser. É a cabeça. O cabeça da casa, por exemplo, a consciência, o juízo, está na cabeça. A cabeça é a nossa casa. E o corpo todo representa as partes os membros, os alicerces, para suportar a cabeça. Porque é o que governa o corpo. Então chamamos dela mopalé. Já começamos! Já, por acaso. Ginga, aqui, estás a falar com o Soba desse cubico. Perfeito, engana Soba. Então, sim, senhora. Eu vou te mostrar como é que os ancestrais me guiam aqui em casa. Perfeito. Para fazer a coisa acontecer. Mas acreditas que não estamos só aqui os dois? Parece que sim, né? Parece que só estamos os dois, né? Pronto, parece que sim, mas nunca estamos sozinhos. Nunca estamos sozinhos. Isso. Mas vamos ver fisicamente como é que isso acontece. Segura que eu vou chocar. Ok. A coisa é a mesma, são 3. Perfeito. 1, 2, 3. E no 3 vê o que é que acontece. Ok. Senhora! Vamos em casa! Vamos em casa! Exatamente! Ué, vai trazer problema no cubico? Candeias! Saudações ancestrais! Saudações ancestrais. Viva! Fábio e o nosso Ginga. Eu realmente estava assim confuso. Eu não... Quando colocou o chapéu, logo eu vi ele. É o cara. Seja bem-vindo à nossa casa. Sinta-se em casa. E o meu palé é o meu chalé. Exatamente. Cadê? Tá contigo? Boa! Ginga, vamos aqui ao assunto. Mostra aqui o lugar da soba. Muito obrigado. Vamos ao assunto, meu irmão. Vamos ao assunto. Lá em casa estão expectantes. Ok. Ginga, antes de entrarmos no nosso tema, nós temos a pergunta-chave aqui em casa. Isso. Todo convidado responde. Ok. Ginga Kandimba, na tua opinião,
o que todo africano deveria saber? Ok, da minha opinião, todo africano deveria saber quem ele é. Porque sabendo quem ele é, saberá onde está. E sabendo onde está, muito provavelmente é muito mais fácil compreender o que ele quer. No entanto, todo povo ou todo indivíduo que não conhece a sua região, a sua história, se torna, infelizmente, um ser que está perdido no meio da própria sociedade. Até porque a sociedade é construída por identidade. No entanto, todo africano tem a obrigação de conhecer a sua própria história, de onde é que está a vida, onde é que está, e o que é que ele quer fazer. No entanto, repito, todo africano, na minha opinião, deveria se autoconhecer a história dos seus antepassados, a sua história e o que é que pretende alcançar. Sankofa, exatamente. De forma resumida. Vutucar. Vutucar. Yeah. Exato, exatamente. Diga, aqui para nós, já entrando aqui no assunto, a monogamia e a poligamia no contexto africano. Hoje, claro, nós temos a monogamia como forma legal. Institucionalizada de contrair matrimônio. Matrimônio, isso. Não de se relacionar, mas de contrair matrimônio. De forma a ser reconhecido pelo Estado. Pelo Estado, exatamente. Porém, ambas sempre existiram em África, ou a poligamia é algo que foi inserido através do processo de invasão? Bom, primeiro deixa aqui dizer, porque ao meu rosto muito jovem, né, e para falar de poligamia tem que ter muito conhecimento a respeito disso, e como disse, como foi tomada a leitura na biografia, sou estudioso e faço mesmo de facto pesquisas sérias sobre essas temáticas. Entanto, antes de falarmos se tínhamos ou não em África a poligamia, primeiro precisamos fazer entender o pessoal o que é a poligamia e depois o que é a monogamia. Dessa forma a pessoa vai entender o contexto das questões. Então, quando nós falamos de poligamia, né, nos termos ocidentais, porque nós estamos a falar nas nossas próprias línguas, até porque a palavra poligamia não vamos encontrar em Ubuntu, em Kimbundu, podemos encontrar palavras similares que podem significar, mas os conceitos diferenciam um pouco. A poligamia é o ato do homem casar com duas ou mais esposas ou mais mulheres. Eu disse casar, não disse arranjar, casar. Ou seja, casamento pressupõe um processo de cerimônia legal, aonde a primeira esposa ou a segunda esposa vão ter o consentimento de que esse homem aqui vai casar duas esposas, ou seja, eu e a outra. E essas duas estão de acordo e aceitaram partilharem o mesmo marido. Isso é que se chama poligamia. E dentro da poligamia tem um conceito da construção da família, onde os filhos que vão nascer dentro, não é, desta construção de família, vai ser filho das duas. Não tem, por exemplo, esse aqui é a minha mãe que me nasceu ou essa aqui é a mãe que me nasceu. Mas tem duas mães. Tem duas mães. A mesma educação que essa receber, essa pode dar. Essa pode punir a outra como filha dela mesma. E aí constrói a família. E daí vem o clã, vem as tribos, vem o poder matriarcal. Isso é que se chama poligamia dentro dos princípios africanos. O homem não vai ter uma mulher simplesmente porque quer, sem receber a última palavra da sua esposa. Porque, como se diz, o lar só é lar quando a mulher aceitou. Se a mulher não aceitar, então não tem como. Caso fizeres, isso pode desconstruir a própria família. No entanto, o homem, depois de gostar de alguém, apresenta na esposa: "Epa, eu quero mais alguém, assim, como é que nós vamos?" E ela também tem o poder de dar opinião. Não gostei dela, não quero que ela faça parte da nossa família. Olha, talvez a fulana, podemos ir lá conversar. E até mesmo no bater as portas, porque é parte da nossa cultura fazer o alambamento, por exemplo. A esposa vai contigo. Bater as portas da outra moça que vai fazer parte da família. Vão levar as coisas. Calma, deixa eu ver se eu entendi. A mulher que já tens é que dá a permissão de você arranjar outra. Ela também tem a liberdade de dizer que não quer uma outra. Que não quer outra. Ok. Então és dependente da aceitação dela. Isso, por quê? Porque a família é constituída por os dois. Dentro do diálogo. Mas quando vais fazer o reconhecimento na outra que ela aceitou, ela também vai. Ela tem que ir. Ela vai lá. Ou seja, é vocês dois a fazerem pedido para essa fazer parte da família.
Porque essa tem que conhecer, olha, eu tenho essa aqui, essa é minha mulher, essa coisa toda. Ela está a te aceitar. Ok? Ela está a te aceitar e por acaso gostou e nosso comportamento é esse, nossas ideias é essa, nosso princípio é essa. Vão dar tudo e vão levar ela. É essa que vai lhe receber. Epa, que essa é a nossa casa, é isso que nós temos, é aquilo que nós temos, esse é o nosso homem, é teu marido agora, não é? Eu e você agora fizemos parte da mesma família. E até há situações em que, por exemplo, se o homem vem a falecer, as duas, se tiverem mais um homem, preferem que esse homem seja de novo para as duas. Por quê? Por questões para manter a família, os filhos. Porque quem escolhe nessa altura, caso o homem morra, seria, por exemplo, a família do homem e em algumas circunstâncias seria mesmo elas duas. A chegar a um consenso, vamos arranjar mais alguém. Esse alguém vai ser para nós as duas mesmo, por causa dos nossos filhos. Se a gente se separa, como é que fica a memória do primeiro homem que nos juntou? Em honra àquela memória, então vamos manter. É isso que se chama poligamia. Diferente da promiscuidade, porque a promiscuidade é o ato do homem, por exemplo. Tem uma esposa, arranja outra sem um consentimento e vão dizer que é poligamia. Não, aquilo é promiscuidade. Porque dentro da poligamia existe uma regra, existem leis a ser cumprido. E mas quando essa união, há um princípio fundamental, não só... Que é a construção da família. Só a construção da família, mas para que a família construa o quê? Riqueza? Porque a poligamia, na verdade, é o conceito da construção de riqueza. Okay. Porque a riqueza se constrói dentro da família. E no princípios africanos, dentro da poligamia, a mulher não é passivo, é ativa. Por isso é que são as mulheres que tinham um domínio profundo sobre a terra. Elas iam, por exemplo, trabalhar a terra, as duas, e traziam dentro daquilo que é a reunião para a repartição dos produtos, e o homem também fazia parte como homem. Era como se o homem, na verdade, fosse apenas um executivo. Ou seja, você está a trabalhar pelas duas. Eu fui me dizendo assim, olha, temos o nosso funcionário, que é o nosso homem, o homem da casa, que trabalha para nós duas. Nossos filhos nos traz paz. E pelo menos nós saímos dizendo que nós não somos solteiras, nós temos marido. Estás a ver? E temos um homem em casa que bate peito, como um galo, por exemplo. E elas vivem a vida dele. Okay. Na verdade, a poligamia é mais para a mulher, é mais benefício da própria mulher do que do próprio homem. Como assim? Porque o homem aí tem muita responsabilidade. Vamos naquilo que é a conexão, vamos lá, sexual. Nós homens, prontos, podemos ter aquela força, mas nem sempre vais conseguir satisfazer duas da mesma proporção. Exatamente. Então é muito mais difícil para o homem do que para as próprias mulheres, porque elas vão estar descansadas que tem um homem. E dentro da poligamia você é obrigado a corresponder às duas na mesma proporção. Não tem, seja no ato, seja na segurança, seja financeiramente. Atenção. Você tem obrigação, porque vão te perguntar, você tem certeza que é mesmo as duas? Não é que a poligamia em África era tipo todos deveriam, é obrigação de todos. Era privilégio de poucos. Era privilégio de poucos. E quem aceitava ter, tem que ter bagagem para aguentar as duas. Porque os mais velhos iam sentar. Isso. Os mais velhos iam sentar e iam lhe dizer, pronto, você quer ter duas, ok, mas sabe da responsabilidade. Não é fácil lidar com pessoa uma aqui, já estamos a ver dificuldade. Mas como você quer duas, é assim, em princípio é esse. Nós não queremos ouvir discussão, porque aí se complicou com essa. Porque você é homem que tem que saber gerir. Você homem tem que ter o domínio. E as duas também estão de acordo que querem ele, para vocês duas não estão de acordo. Ok, tá bom, então vamos, se levem. Isso é que se chama poligamia. É o consentimento das duas. Mas isso era tudo na mesma residência? Ele tinha que criar residências separadas? Bom, uma casa grande, família, como é que funciona? Isso, na memória mais antiga, ancestral, era praticamente a mesma família. Era como, por exemplo, uma casa grande, né? ou uma terra grande. E lá tinha pequenas repartições. Né? E isso depende também do acordo da própria família. Se querem ter uma mesma cozinha, para poder repartir. Mas a localidade é o mesmo, porque as crianças precisam crescer junto. Porque a poligamia não se refere só à vaidade da mulher ou do homem. Se está aí crianças, você tem que pensar nas crianças. São e são prioridade. Ou seja, aí já o orgulho da outra, do outro, já morre. Porque o que está em jogo agora é os nossos filhos. E se os nossos filhos é para mano, vamos deixar esse orgulho ao lado. E de qualquer forma, tem o mesmo homem. Por que não se unirmos e lutarmos para constituir a nossa família? Um dia quando esse homem partir, como é que ficam os nossos filhos? Porque eles são irmãos de pai. No entanto, a prioridade agora se torna os filhos. E as duas se dedicam para construir os filhos e se tornarem aquele que um dia vai resolver os problemas da região, da família, dos pais.
Porque é aquilo que se diz, a poligamia não se refere só a prazer sexual, é a construção da família. Infelizmente, nós temos a ideia de que vou ser polígamo porque vou fazer muito sexo. Mano, não é isso. Você quando chegar lá... Mas nem o monógamo faz. Nem o monógamo faz. Nem o monógamo faz. Ok, agora, quais são as vantagens da poligamia? Depois vamos ir na monogamia. Eu acho que até aqui, pelo menos, o pessoal já está entendendo o que é a poligamia. Estamos, sim, num bom caminho. Ok, a monogamia... ela evita promiscuidade, até porque lá nas nossas regiões nas nossas regiões aqui, ainda nos dias de hoje, você não encontrava casas de prostituição. Ginga, um momento. Quando diz não encontravas a promiscuidade, estamos a dizer que a partir do momento que se uniram, este homem merece fidelidade a estas duas mulheres e estas duas mulheres a ele. A ele. Porque foi um acordo. Não se sai que nem conquistar. Pois. Por exemplo, na monogamia. O que acontece na monogamia no processo de interação é o que acontece na poligamia. Não é que nada é feito fora. Como, por exemplo, estou a fazer de forma ilegal, então vou fazer escondido. Não. É publicamente com a esposa. E é assumida publicamente. Não é que, olha, eu tenho duas esposas, mas eu escondo. Não. A região toda sabe que esse senhor tem duas esposas. É de forma legal. Ou seja, a poligamia é legal dentro daquilo que são os princípios ancestral e cultural. Porque isso se encontra-se na questão cultural. E até porque biologicamente o homem não é monógamo. Epa, calma. Biologicamente, vai pronto. Essa ainda não toca lá. Vamos ainda tocar lá. Ainda estamos a falar da própria poligamia. Dos benefícios ainda. Dos benefícios. Ok. Dentro das nossas regiões, você não encontrava, por exemplo, filho órfão. Será que os pais não morriam? Não morriam, mas por que não tínhamos órfão? Bastardo. Bastardo, por exemplo, porque pai do outro era teu pai. Agora, o que é que fazia com que o pai do outro fosse teu pai? Mãe do outro, tua mãe. É a base da poligamia. Já estamos entrando na monogamia. O conceito de pai do outro teu pai é dentro da monogamia. Dentro da monogamia. Desculpa, já é o conceito da poligamia, porque é o conceito da poligamia que traz esse conceito de que pai do outro é teu pai. Ok. Mãe do outro é sua mãe. E a monogamia evita, por exemplo, muitas mulheres solteiras. Porque uma sociedade com muitas mulheres solteiras, o que é que vai gerar? Porque uma mulher precisa de um homem, assim como um homem precisa de uma mulher. E estatistica não vai chegar. E estatisticamente temos mais mulheres do que homens. Ou seja, a implementação da poligamia dentro da sociedade africana tem uma questão filosófica e científica muito profunda que é para resolver os problemas da própria sociedade ou da própria comunidade. Nós não podemos ter, por exemplo, estamos numa aldeia onde tem, vamos lá, 30 mulheres e só temos 15 ou 10 homens. E esses 2 homens têm apenas cada uma. Quando poderiam, por exemplo, casar com mais pessoas ou com mais esposas e se compreenderem e assim construir a própria sociedade ou a própria comunidade. Hoje em dia, por exemplo, temos a chamada, né, a perfeita, por conta do princípio religioso que nós também temos, aí infiltra-se a monogamia. Né? Porque tem coisas que para explicar eu terei que ir imediatamente na monogamia. Mas vou insistir ainda a tocar só na poligamia para depois irmos na monogamia, porque um explica a outra. No entanto, resolve todos esses problemas de construção, de trabalho, de negócio, porque a poligamia constrói comunidade, não sociedade, porque sociedade estamos a falar de negócio, comunidade estamos a falar de família, e uma comunidade se torna um império por causa do sistema de educação e de comunicação e de interligação familiar, e a partir daí vai sustentar a própria economia, porque a mulher e as mulheres que têm o poder daquilo que é matriz gestora vão gerir a própria família. E o homem vem aí no meio como um ser executivo, aquele que vão precisar como força bruta para resolver certos problemas. Mas as mulheres têm o poder da gerência dos filhos, da região e da terra. Então estamos a falar sobre a economia. A poligamia como a forma de se relacionar principal causadora das grandes comunidades que a África já teve. Que a África já teve. Pessoal, fiquem em casa. Nós voltamos daqui a pouco por esta conversa agradável com Ginga Kandimba. Já voltamos, não perca, daqui a pouco.
Essa conversa tá... Candeias, como é que é? Olha, eu tô aqui a analisar. Tá já se preparar para chegar no cubico dizendo a dama para escolher uma outra, né? Então, você sugerir assistir sozinho. Tinga, vamos lá tentar desmistificar algumas coisinhas. Isso. Nos dias de hoje, aqui, nós, é Angola. As senhoras permitem? Ok. Bom, antes de tocarmos nesse assunto, eu acho que é preciso primeiro falar sobre o que é monogamia. Também, falamos do que é a poligamia. Sim, vamos entrar na monogamia. Mas calma, mas ainda não entramos, Candeias, calma, porque eu sei que você fez o trabalho de casa, ou não? Normalmente. A tua pesquisa, tem o que na tua pesquisa? Tem alguma imagem aí, alguma coisa? Pesquisaste algo hoje? O que é que tem aí de projeção? Vamos só ver aqui, Gil. O que é que tem aqui? E olha, enquadra já na monogamia. Isso, monogamia. Aqui ele só tem um funge. Isso. Então, essa monogamia também sempre foi existente aqui. Ou enquadra, faz o teu enquadramento da monogamia aqui. Ok. Bom. Tá muito bonitos, né? Não, realmente. Tá um rei. Parece da África Ocidental, né? Isso, a nossa rainha aí tá perfeitamente. Detalhes bem terminados, os traços e acabamentos. Perfeito. O Candeias? Sim. É o Candeias, né? Exatamente. Sim, senhora. Parece o faraó. Não, esse aí não é o Candeias. Não é o Candeias? Não é o Candeias. Mas tem a mesma barba e tal, isso. Não, o Candeias que inspirou-se na barba dele. Ok, bom, perfeito. Pronto, é uma imagem representada aqui. Mas pelo menos tinha que ter uma imagem também representada aqui, a poligamia. Está apresentada Não, vai ter. O Candeias acredito que tem. Candeias é forte. Ok. Olha, pronto. Volta, Candeias, volta. Tá aí. Volta, Candeias. Pronto. Ok. A monogamia é aquilo que nós já conhecemos, que é o casamento de uma única esposa. Exato. Em que na qual a esposa está consciente de que vai ter esse homem é somente para ele, ou para ela, e que aquela esposa é somente para ele, né? E dentro daquilo que é a Constituição do nosso país reconhece somente o casamento monogâmico. Bom, o homem, por toda a vida dele só vai ter aquela. É mais ou menos isso aí, nos termos mais de direito, né? Sou obrigado a aceitar isso. Na monogamia, sim. Sou obrigado a aceitar. Na monogamia, sim. Está até assistir, cara. Eu não vou... Pronto. Na monogamia, é isso. É um reconhecimento de um único casamento. Fora disso, é promiscuidade. Mas é um casamento igual à poligamia. A monogamia é um casamento também que sempre existiu aqui, não é? Que sempre existiu, isso. Porque assim, o conceito de casar uma única esposa não é um conceito ocidental. Não. Nós temos aqui em África 2 sistemas, poligâmico e monogâmico. Ok. Porque isso é a mesma coisa. Nenhum dos dois foi trazido. Nenhum dos dois foi trazido. Certo. Só que na visão ocidental, o que foi muito institucionalizado como uma questão cultural foi mesmo a monogamia, que foi imposto. Por que será? Bom, se nós olharmos aquilo que é o processo histórico dos próprios povos ocidentais, da Grécia, entre outros, vamos ver que não tinha uma mulher como um elo mais importante. Isso nós podemos olhar no processo cultural. Por exemplo, do determinismo geográfico. Se olharmos naquilo que é o determinismo geográfico, era muito mais importante terem membros masculinos por causa de guerra, conquista. Aquela região é uma região deserta. O que eles viviam no momento. Isso. Então, a mulher para eles era como se fosse uma despesa, porque não ia servir para guerra, para caça de animais, porque o alimento de carne e não dava para semear agricultura. E nas nossas regiões é a mulher quem tem o domínio da agricultura e lá não. Então, qual é a função que tinha a mulher especificamente? A mulher não tinha muita importância. Por isso é que temos as revoluções dos direitos da mulher em África ou na Europa. Na Europa, porque a mulher não tinha muita importância. No entanto, era mais fácil até eles terem o cão como mais importante, o amigo como mais importante. Isso até no sistema da Grécia era assim, do que propriamente a mulher. No entanto, a mulher era como uma serva apenas. Não tinha voz, não tinha autoridade. Okay. Né? Então, isso justifica um pouco o casamento monogâmico no Ocidente. E para nós que não vivemos isso? Que não vivemos isso. Justifica o casamento monogâmico em África? Ok. Muitos dos casamentos... O casamento monogâmico, nos dias de hoje, é fruto do sistema ocidental institucionalizado. Por isso é que o nosso Estado só reconhece um casamento monogâmico. Quando, na verdade... Na antiguidade. Os dois sistemas existiam. Vamos lá. A poligamia era um sistema que proporcionava riqueza, proteção da família, da comunidade. Isso. E a monogamia? Por que alguém escolhia ser monogâmico naquela altura, quando tinha a opção de ser poligâmico para
Construir riqueza. Construir riqueza, ok. E essa coisa toda. Isso. Aí temos o contexto da visão da família. E estatuto. Porque não era qualquer um que tinha a capacidade de ter 2 mulheres, porque a mulher para nós era riqueza. É porque a mulher é quem te torna homem, porque ela é que te leva, não é? Para te apresentar para os pais. E os mais velhos iam dizer que não, realmente você agora é homem porque estás ao lado de uma mulher, sozinho não. E com 2 é muito mais homem ainda. Por quê? Porque você tem capacidade de gerir 2. No entanto, estatutos tem essa questão e a própria família. E o homem em si também. Por exemplo, numa situação em que, porque nós tínhamos esse formato, né? Fizemos um alabamento, suponhamos que somos irmãos. É melhor assim, o pessoal vai entender com mais facilidade. Somos irmãos. Casaste com uma mulher e eu também casei. E por alguma eventualidade você acaba falecendo e ela permanece com um filho. Né? Dentro daqueles que são os princípios africanos, em vez dessa mulher ir distante e levar o nosso filho, e nós já fizemos os deveres, eu, como irmão fico com ela. Marido dela. Isso. Mas você, automaticamente fico com 2. Sabendo, por exemplo, que se eu morrer, és tu escolhido para estar com ela, já não desenvolve um sentimento em ti? Não. Não desenvolve nenhum sentimento, porque é uma construção de família. A ideia é de manter a linhagem. Lá não vejam nessa perspectiva? Não vão ver desse formato, porque na verdade a ideia é de manter a linhagem, é de manter a linhagem da família. A sanguinidade. Okay. Eu, como teu irmão, já vou olhar na perspectiva do quê? Por exemplo, este aqui é o nosso sobrinho, né, que é da nossa linhagem. E o filho tem que seguir a mãe, porque ele ensina a nossa cultura. O filho tem que seguir a mãe, não o pai. No entanto, se seguir a mãe e essa mãe não pode estar solteira, tiver com outro homem, automaticamente esse nosso filho se perde na linhagem. Então, para manter essa mulher dentro da nossa família, então alguém dentro da família tem que casar com ela, porque ela não pode estar solteira, mas dentro da nossa família. Aí os mais velhos vão sentar e vão ver quem pode. Fulano, você aí como está, conversam bem para estar aqui para não ficar aí sozinho, essa coisa toda. Há uma conversa. A partir daí pode acabar sendo poligâmico. Então quer dizer que essa mulher não pode ter o azar de perder o primeiro irmão, o segundo, porque só vai ter os irmãos da família. Isso. Só que também aquela mulher já tem essa consciencialização, porque não é algo que vai se discutir naquele momento. É algo que já é um padrão cultural. A própria mulher já sabe. Porque aquela que está a negar isso, se acontecesse no lado dele, ela iria gostar de estar nessa situação. Estás a ver? Para não ficar solteira, pelo menos tem alguém dentro da família que lhe mantém. E ter os mesmos direitos. É daí que não tem filho órfão. Desculpa. E agora, e a família da esposa, da tal que perdeu o marido, concorda na totalidade com isso? A partir dali, a família da esposa já não tem autoridade, porque nós fizemos os deveres. Passa a ser já a vossa família. Sim, porque demos os deveres. Esse tributo que deu-se em troca é como se estivessem a comprar a tal menina, nesse caso. Não se diria comprar, mas se diria especificamente honrar a família. Honrar a família. Isso, porque quando nós casamos, além de casar as próprias famílias, a vossa filha passa a pertencer à nossa, certo? Certo. E a nossa passa a pertencer à vossa. Mas nós, da parte do homem, temos mais autoridade porque cumprimos os vossos mandatos. Não é a família da mulher quem dá as ordens. Sim. Isso, nós cumprimos, desafiamos os desafios que nos deram. A partir daí, as coisas que vão vir a acontecer com ela, nós temos que bater peito. Nossa responsabilidade. Nossa responsabilidade agora, porque agora é nossa filha. Então deixa de ser filha daquele lado. Não, continua. Continua, Mas nós ganhamos autoridade. Sobre ela. Sobre ela. Ok. Certo? Isso, porque nós cumprimos os deveres. Mas não quer dizer que vamos fazer dela o que nós bem entender. Não, mas é o que está a parecer, que vocês é que vão decidir com quem ela vai ficar, sem ter que a família opinar nessa questão. Porque aquela outra família, do outro lado, também tem o mesmo conceito. Por isso é que é casamento entre a região. Por exemplo, suponhamos a nossa tribo. Vamos lá, somos da tribo Ambundo ou Nganguela. Casei dentro dessa tribo. Certo. Essa tribo já conhece esse contexto cultural. Até porque há contexto em que a própria família do outro lado é que vai pedir. Não é nada obrigatório. É já consensual. Consensual. Como, por exemplo, vamos lá. Como é que é o processo do casamento hoje, atualmente, dentro daquilo que é a Constituição? Vamos escolher o padrinho. Esse padrinho, muitas das vezes, não é parte da família. Sim. Não tem, é alguém que encontrei para gostei de ti, então vai ser o nosso padrinho. Ok. A família, será que tem voz nessa escolha? Não tem. Está entendendo? Por quê? Porque já é um consenso. Já é um consenso. Não, vai ser o padrinho do casamento, assim está bem. Ok. Hoje quem é que vai... muito visto pela questão financeira, a maioria das pessoas, né? Sim. Mas seriam os tios. Seriam os tios? Seriam os tios.
Não um padrinho, porque quando entramos num problema verdadeiro, aquele padrinho vai dizer para tia que eu não posso. É melhor ir na vossa família. Isso é verdade. Entende, né? Que não é coerente. Pois. Porque no lugar do padrinho eram os tios que iam estar lá. Agora estão os padrinhos. Mas está um consenso, todos nós aceitamos, porque isso se tornou um padrão nosso. Como hoje já não se tornou um padrão, por exemplo, se morrer, ficar com... já não é um padrão nosso. Então vamos pensar nesses detalhes todos. Na verdade, naquele tempo, aqueles já conheciam também isso, já sabiam isso. Era um consenso como temos o consenso agora. Tá vendo? Então é mais ou menos essa questão aí, que tudo se fazia no Ondjango, no diálogo. Não gasta tudo, Ginga? Candeias, o que é que tem aí? A representação... Aqui. Pronto, ok. Se olharmos para essa imagem, vocês vão ver que a família toda estão aí. E se calhar os meninos estão atrás, muito provavelmente... São os filhos. São os filhos. O homem honra literalmente as duas. Não é que vai ficar só com uma e aquela aí fica ao lado. Não. Sentam as duas no mesmo trono. As duas mandam no homem. As duas têm autoridade. Ok. Está a ver? O homem vai gerir as duas. Ou seja, na verdade, parece que é mais cansativo para o homem do que para as próprias mulheres. Quer dizer, antigamente... É mais vantagem das mulheres do que dos homens. Na monogamia, na tua opinião, achas que é porque não tinham condições de ser polígamo? Muitos não tinham condições de ser polígamo. Por isso que optavam por ser monógamo. Monógamo. É do tipo, olha... Cadê? Daí, aumenta aí, sim. A minha esposa não quer, a minha esposa não concorda. Eu gostaria, por acaso, de estar mais com a fulana e tal, mas... A minha esposa não quer. Agora, eu não vou querer estar com alguém, arranjar problema com alguém que eu já estou. A minha mulher tem que concordar. Mas como ela não quer, vamos fazer... Ou os pais sentam com ela, tentam ainda lhe conversar para ver se eu não tenho problema. Mas a minha esposa não quer. Como não quer, não posso fazer nada. Ginga, você porque tem existe o garina? diálogo. Você tem garina? Sim, tenho. Ela está lá. A tua garina está ali. Isso. Você seria polígamo? Vamos tocar nesse assunto. Vamos tocar nesse assunto. Senão vamos entrar com panela. Pode tirar com panela. Não. Essa aqui é outra assunto. Calma. É o que, Cadeia? Calma, Cadeia, calma. Não, calma. Aqui nem é aqui nem é poligamia, nem é monogamia. É poliandria. Aqui estamos na poliandria. E o assunto hoje é sobre poligamia. Sim. E monogamia. Pois. Mas a poliandria é um ato que também havia em algumas regiões, acho que no Níger, alguma região aqui me passa na Sabe por que trouxemos essa imagem? Ok. Porque quando se fala de poligamia, os homens poligâmicos, das primeiras reações que as mulheres têm é: se você quer ter 2 mulheres, eu também posso ter 2 maridos. Ok. E também eu já ouvi vários relatos, não sei se é verdade, que a rainha Ginga Ambande teve 2 maridos. Ok. Isso é verdade, mediante as suas pesquisas. Isso é verdade, antes de entrar da rainha Ginga. Isso. Existem privilégios de poucos. Tínhamos esses relatos Vamos lá, isso. Existem privilégios de poucos. Primeira questão é: quem foi a Zinga Ambande? A Zinga foi como qualquer uma dentro da comunidade, ou ela era uma líder? Era uma líder. Como uma líder, tem certos privilégios que lhe permite e que ninguém lhe impõe. Porque ela é autoridade. Se ela quiser ou não, ela é autoridade. Tá bem? Então, contextualizar isso como uma regra geral não bate. Mas tens esse que nem pegar, por exemplo... Pronto, eu não concordo com essa história. Porque esse relato foi relatado por quem? Algum livro? Não propriamente no livro. Temos muitas discussões. Temos muitas versões sobre a história da mamãe Zinga Ambande. E uma das histórias que, por exemplo, a religião padista e um pouco do quimbanguismo, Papampadi, não concordam com esse relato? Não. Isso, porque é dito que a rainha Zinga, além de uma grande líder, ela tem um poder sacerdotal. Não é, que deixou algumas orientações do que poderia ser e que lutava contra o poder ocidental a fim de libertar seus irmãos africanos. Eu também já ouvi que ela teve, mas não era uma relação. Tanto é que ela foi dita que também se prostituía com os portugueses. Ela? Há relatos que vão dizer que se prostituía com os portugueses. Então, também é esse relato? Isso. Por quê? Porque temos que partir do princípio: quem está a contar essa história? Quem está a contar essa história? É o ocidental ou o português que está a contar essa história, porque se olharmos naquilo que é estratégia política, estratégia de domínio, estratégia de quebrar aquilo que é o orgulho do próprio povo, é manchar a imagem da grande referência. Nunca vão falar bem da Zinga Ambande porque deu raiva, deu um trabalho para os portugueses. Então é lógico... Assim, grandes registros ou registros? Não temos esses grandes registros. Os registros que se tem, temos que ir dentro daquilo que os nossos falam. E os que os nossos falam, temos que ver quem é que está a falar. Quem está a falar? De qual época, de qual tempo.
Tá vendo? Então temos que olhar bem nisso aí. Porque os portugueses marcharam muita imagem de grandes referências nossas em África. Para não termos essas grandes referências e nos orgulharmos. Tá vendo? Então temos que ter um pouco de cuidado desse relato que a Nzingambanda era isso ou aquilo. Temos que ter um pouco de cuidado. E nesse lado de dizer que teve duas ou três, ou dois homens, ou um, temos que contextualizar. Se é uma mulher, é uma líder, então a comparação já não é da mesma coisa. Que nem, por exemplo, um líder. Tem coisa que um rei faz, eu naturalmente não posso fazer. Como, por exemplo, tem coisa que um presidente pode fazer, eu não posso. Por causa do estatuto em que ele está. Né? Ninguém pode contra ele. Os africanos explicam ou olham para o caso de uma mulher com dois homens. Com dois homens. Aí vamos ir na questão regional. Sim. Vamos ir na questão regional. Porque existem, sim, lugares em que isso acontecia. Bom, existiam mulheres que, dentro daquilo que é o arquétipo, nós diríamos, por exemplo, como mulheres elefante. São aquelas mulheres que não se sentiam satisfeitas ou realizadas apenas com um único homem. Não é que era geral, mas aquela mulher que assumia dois homens tinha que ser respeitada mesmo dentro da região. Mas também, que tipo de mulher é essa? Quem é essa mulher? Ela é que cumpriu o papel do homem? Não, ou os homens os homens cumpriam o papel para servir ela? É da mesma forma como está. A diferença é só que aumentou mais um. Tá, deixa eu ver se eu percebi. Ok. No caso dos homens, tem as duas mulheres. Isso. E elas duas são unidas e o filho é de todos. É de todos. No caso do homem é a mesma coisa, você só vai inverter. É a mesma coisa, se o você só vai filho é inverter. desse, também é desse. É dos dois. Eles cuidam igual e têm os dois para cuidarem daquela mulher. Exatamente. Algumas regiões, só que algumas regiões africanas não era admitido. Por quê? Porque nós temos uma ideia de que a mulher, por exemplo, representa o trono. E num trono não senta dois reis. Tá vendo? Ainda a questão dos filhos. Como saber realmente se esse filho que ela está a esperar é desse ou daquele? Bom, se nós partimos desse princípio, vamos ver que o homem vive pela fé, a mulher pela certeza. É por esse motivo que é por esse motivo que quem ocupava o trono era o sobrinho. Já pensaste por quê? Não era o filho do rei. Direito. Porque veio da irmã, do porque ventre. No ventre da irmã sabe que de qualquer forma é o nosso sobrinho. Mas do rei não se sabe com certeza. Realmente é dele. Se realmente é dele. Mas é complicado, gente. Quem passou primeiro? Filho da mãe, porque o filho mesmo é da mãe, né? Ok, é aquilo que se diz. Pronto. Maioritariamente, a mulher tem a certeza dos fatos. Dos fatos. O homem vive pela fé. Quantos de nós, até mesmo nos dias de hoje, depois de 20, 25 anos, estão a dizer que o filho não é dele? Opa. Entende, né? Então, mas já como vira nessa da mulher dois previstos. Cadê? Então, vamos fechar aqui. Aqui. Mais uma aí para fechar. Tem mais alguma? Já não temos, né? Mas isso não era privilégio, não era privilégio de muitas também. Pode voltar ali. Assim como a poligamia. Porque o contexto de promiscuidade é quando está fora de um princípio aceito pela própria sociedade. Porque quem cria leis, quem cria registros, quem cria normas somos nós os homens. Certo? Nós é que vamos criar uma regra dentro da nossa comunidade para servir como leis e orientação. Existem coisas que é moral para nós e é moral para os outros. Por exemplo, nós temos naquilo que são a gastronomia chinesa, comem cão. Naturalmente. Sim. Certo? Mas nós aqui não. Por quê? Por causa do conceito de gastronomia que nós temos. Sim, e para nós aquilo gastronomia é cultura também. É cultural, da mesma forma que é. Mas o problema é que nós fomos tão programados ao ponto de olhar na primeira vista como algo pejorativo, sem procurar entender no ponto de vista deles. Se eles é quem fazem, nós temos que pensar, por que eles fazem? Qual é o ponto de vista deles? Por que eles não acham da mesma forma que nós? Porque existe aquilo que é cosmogonia, visão de mundo. Nós estamos a olhar na poligamia na visão monogâmica. Por isso é que nós estamos a dizer assim, nada. É melhor não. Os poligâmicos... Calma, não responda ainda. Calma, aguarda essa. Calma. Ok. Aí em casa, nós voltamos já já. Estamos de volta para dar continuidade com o último bloco do On Django Cast, monogamia e poligamia no contexto africano. Meu convidado, Ginga Kandimba. Aqui nos bastidores a conversa está aquecendo. Tanto que acabamos de tocar no assunto e que ficamos até com raiva. dos solteiros, desempregados, que gostam de se pôr com a mulher dos outros.
Tá vendo? Tem Mas, sempre tempo. Ele está disponível, tem muito tempo. E o Já chega pior, cansado. sim, e o pior é que a mulher compra. Gosta daquele moço, ele me manda mensagem, ele me faz sentir mulher. É desempregado. É desempregado e solteiro. Ginga, diz uma coisa. Uhum. Nós passamos por vários processos. Escravidão, colonização, Isso. agora neocolonização e por aí fora. A poligamia, no contexto atual, seria viável? Para o contexto angolano, na tua opinião, Ok. seria viável Bom, a sua legalização? ok. Cá em Angola, nos dias de hoje, temos poligâmicos assumidos? Temos, né? Temos. Assumidos, temos. Assumidos, isso. Temos. Eu há um tempo estava na Gabela, por acaso conversei com um senhor que se assume ser poligâmico. Mesmo em Luanda? Em Luanda temos. tem. Isso, ok. Isso, gera problemas, muitos não. Porque parte do problema que nós temos hoje com a poligamia é a questão religiosa. É a questão religiosa, porque é a religião que nos trouxe a ideia de que a poligamia é pecado. E que o homem tem que ter uma só esposa, como segundo Deus, essa coisa toda. Ou seja, ideologia construída para construir uma monogamia. E essa monogamia gera problemas. A vantagem é o quê? Que temos só uma esposa, ok, cuido dela, ela cuida de mim, temos filhos. Ok, mas não gera riqueza. Quando fala fé igreja, está a se referir a que igreja? Ok, em que contexto? Como Por exemplo, nós não víamos a poligamia como algo negativo ou maléfico. Começamos a ver no dia em que começamos a nos tornar religiosos nos princípios da religião ocidental, entre aspas, cristianismo, euroasiática, melhor dizer. Né? É a igreja que começou a nos ensinar que não deve, não podes, e que é pecado, esses princípios todos. E aí, então, começamos a ver a poligamia como algo maléfico, quando na verdade não tem nada a ver. Daí se tornou parte cultural, comportamental da nossa sociedade, aonde agora quem se assume ser poligâmico é mal falado pelos outros que não se assumem, mas têm as pequenas deles. Tá a ver? Ou seja, na verdade a monogamia nos tornou uma sociedade hipócrita. Não assume. Tem a sua esposa, mas tem uma pequena. E o pior que estávamos aqui a falar nos bastidores. A outra jovem sabe que esse senhor tem uma esposa, é casado. Ela sabe, mas aceita. Então não é mais fácil ser poligâmico? Não é mais fácil? Não seria mais bonito? Uma vez que você sabe que ele está contigo e tem uma esposa. E tanto é que eu mais respeito. Olha, não posso te ligar essa hora, porque tua mulher ainda pode... E o homem até lhe diz, pá, você não pode me ligar. Eu estou em casa com a minha esposa. Não podes me ligar essa hora. Não quero arranjar problema. Ela tem consciência disso. Mas se ele propor... Mas se ele propor a casar com ela, já não vai aceitar, porque não quero assumir na minha família que você tem. Mas está a aceitar, tipo, ser amante. Isso é fruto do quê? Monogamia. O homem tem necessidade de se calhar mais uma outra mulher, mas não pode porque já se comprometeu num casamento monogâmico, então vai ter uma extra, mas nunca lhe assume. E às vezes o homem que gostaria de estar com aquela menina não pode porque ele está com um senhor que já é casado e que nunca está a dar casamento. Gerou vários problemas. Promiscuidade. Porque isso é promiscuidade. Às vezes ela pode ficar grávida, né? E pode ficar grávida. Não, mas também... Portugal, E o filho cresce como que? Depende daí onde surge o bastardo. Depende também de quais são as condições que aquele outro cara está ali a dar. Estávamos a falar aqui nos bastidores, por exemplo, esse ponto que tocaste agora. As condições. Os nossos irmãos ou os árabes que estão a vir aqui, as angolanas estão a aceitar o casamento poligâmico. Oh, já estão? Estão a aceitar com os árabes, com os muçulmanos aqui. Tanto é que temos um vídeo que viralizou, uma angolana a dizer que o meu marido quer mais uma, quem quiser, as características é essa, a angolana. Agora, no angolano não aceita, porque é pecado, porque não sei o quê. Ideologia e o dinheiro. Na verdade é mais isso aí. É mais o dinheiro do que a ideologia. É mais o dinheiro. É mais o dinheiro. Eu vi uma influenciadora digital em que ela afirmou que aceitaria ser a terceira mulher de um homem se esse mesmo homem fosse rico. Okay. Então, hoje as mulheres olham apenas para a poligamia no conceito riqueza. E o que é que as mulheres hoje olham e sabem que devem levar para um casamento poligâmico? Não sabem. Porque aquilo que dissemos no princípio, a visão que a monogamia tem da poligamia é completamente distorcido. É a ideia de que não, se ele é poligâmico, ele é promíscuo. Não é promíscuo. O promíscuo é o ato de você ter uma esposa e ter pequenas. Que você não assume. Isso aqui é promiscuidade. Por quê? Porque é um envolvimento sem consideração, nem permissão da família daquela jovem e nem permissão da tua esposa.
Logo, você está enganado dos lados. Então, você é promíscuo. A poligamia não é isso. A poligamia assume e pede permissão. Não é que simplesmente quero ter 2 esposas, vou ter que ter, querendo ou não, minha mulher querendo ou não. Não é assim. A mulher tem que aceitar. E se ela não quer, se aguenta mesmo, porque você queria um casamento monogâmico. E quando vocês interagiam, o que vocês falaram? Um casamento monogâmico. Por isso é que a conversa no princípio, olha assim, eu pretendo ter 2, pretendo ter 3, mas no momento isso não está na minha cabeça, vamos ou não. Se dizer que, pá, tá bom, aceito e vamos. Mas se dizer que não, e ainda assim ficaste com ela, assume. Uma única. Agora, é assim, é interação. Uma questão. Se a própria esposa achar que o marido deve ter mais alguém, ela pode buscar sem a permissão do marido. Isso. Se o marido disser que não quero, ela pode trazer? Não, aí também já não, porque você não quer. Tá vendo? Mas isso acontecia e acontece muito. Em muitas regiões africanas. Ela por si só. Tem que vir mais uma mulher aqui. Vai vir mais uma. Tem ali uma amiga. Tem ali uma amiga que está aí. Ficar com as responsabilidades, ela traz. Não, ela pode trazer, mas vai te falar. Olha, temos que trazer mais alguém na família. Tem uma pessoa. Para cumprir um papel específico. Amiga, isso. Eu gosto muito dela, até porque nós já nos conhecemos desde a infância. Percebi que ela ainda continua solteira. Eu quero que ela faça parte da nossa família. Vamos preparar as condições. Vamos ir bater as portas. E vai fazer parte da família. O marido assim não mesmo. tem o poder de dizer não. Aí o homem que tem que ver. É assim, você sabe as condições. Já não estamos a aguentar. Também não estou a aguentar mais. Você quer me trazer mais uma? Não, amor. Pensa só, pensa bem. Tá vendo? Imagina eu e ela te cuidarmos. Essa coisa toda. Ou seja, a parte do diálogo. E o homem vai ver, não quero me soltar contigo. Você já me estressa. Vai me trazer mais uma. Se calhar também tem o mesmo hábito que você. Não, aquela vem que é para dar mais um. Entende, né? Isso dentro das nossas regiões era uma conversa que era feita na naturalidade. Normalmente. Não era problema. Não era coisa. Que é isso? Não. Era uma conversa que tinha. Porque são adultos. E em vez de viver no fingimento, se envolver lá fora. E um dia a mulher saber e se separarem, por que não dialogar? Por que não conversar sobre? Porque são conversas duras. E é isso que fortifica uma relação, ao ponto de conversar nessas coisas. Sociedades polígamas são mais prósperas que sociedades monogâmicas? São mais prósperas do que sociedades monogâmicas. Quer ver a comunidade árabe? São fortes e poderosas. Por quê? Porque eles têm aqueles princípios que nós tínhamos no passado. As 2 esposas gerem a economia do marido. E o homem é aquele que vai na luta, né, das piores dificuldades. E elas vão gerir. As crianças que estão a crescer, as 2 estão a gerir. O nosso filho, esse aqui, como já é mais velho, fulana, vem, vamos sentar. Vamos juntar um valor para lhe mandar para a faculdade. A filha de uma. Essa vai tirar um dinheiro, vamos juntar, vamos lhe mandar. Quando terminar, vem, agora, assim que já terminaste, você agora tem que isso. Porque quando você concluir, tem que puxar esse teu irmão. Tá a entender, sim? Mas esse teu irmão é da outra mulher. E ele sabe que é irmão mesmo dele. Ok. Quando esses forem começarem a ter prosperidade, sabe o que vão fazer no final do mês? Eles vão passar a trazer na irmã dele. Esse ligar, olha, você levaste alguma coisa na velha? Levei. Não, levei na... Quando está falando na velha, não é na velha aquela velha. Quando vai se levar algo, ele levar para as 2. Então só vão dizer, levaste alguma coisa na mamã? Você não perguntar qual mamã? Não. Por quando você tiver levar, não pode levar uma única coisa, só numa. Então, estamos a falar mamã, estamos a falar das 2. Ou seja, um único verbo se dirigir nas 2 senhoras. Chega aqui, mamã, esse aqui que eu consegui. E a outra, então você me trouxeste isso. A outra não lhe levaste nada. Não, mamã, só tem a mesma. Não. Ela é que vai repreender o filho, lhe dizendo assim, olha, assim não. Eu e ele estamos a te educar, como você traz isso só para mim? Estás a ver? Reparte isso. Quanto é que trouxeste? Trouxe já. Tira X, leva. O filho já começa a crescer. Então tem razão. É mesmo minha mãe também. Então já não tem mais aquela visão de que minha mãe sou essa. É essa a construção da poligamia. A família fica forte. Você não entra aí querer brincar. Tá vendo? Não entras aí para querer brincar. E essa família cresce porque tem uma ideologia, tem uma ideia. Por isso é que as comunidades árabes são muito poderosas e são muito fortes. Aqui em Angola estão a ter muito espaço por conta do conceito da poligamia, construção da família. O angolano, como é monógamo, só tem uma única esposa. O que vem depois daí é a promiscuidade. Ok. Tá vendo? Njinga, diz-me aqui uma coisa. Eu olhar assim, no contexto atual. No contexto atual. Se tivesses a oportunidade de legalizar a poligamia, farias? Bom, eu deveria fazer.
E eu faria. Como é que seria isso? A legalização da poligamia. Por quê? Porque é é uma realidade dentro da nossa realidade africana. Algo que já se viu. Isso. Temos muitos papais, muitos senhores que estão nas províncias, têm 2 esposas. E eles gostariam. E até elas também gostariam de serem reconhecidas pelo Estado. De que, olha, a fulana e eu somos esposa desse senhor. Elas gostariam de ter no documento dela, nos bilhetes dela, casadas. Mas essa não liberdade. pode, essa liberdade. Porque elas se assumem. Por conta de umas não se assumirem, não quer dizer que elas se assumem. Quer vão falar ou não, elas se assumem. Então elas têm os mesmos direitos de estarem dentro da Constituição, de que são casadas, mas não podem. Por quê? Porque infelizmente a nossa Constituição ignorou todos esses aspectos. Porque não está a levar em parte a realidade desse povo. Qual é a realidade desse povo? Esse povo é polígamo, é ao mesmo tempo monógamos. No entanto, se reconhecemos um, temos que reconhecer outra. Porque ambos se manifestam. Ou seja, não é que eu estarei dizendo que você é obrigado a casar 2. Eu só estou a dizer que, se você quiser... Tem essa opção. Se você quiser, nós reconhecemos. Os 2. Queres o quê? Monogâmico? Tá bom. Assina. Queres o quê? Poligâmico? Também assina. Mas agora só reconhece um, complica os que têm 2. Mas o que é que tem dificultado, na tua opinião? Bom, o que tem que dificultar o reconhecimento é que, infelizmente, o nosso sistema... de leis é meramente cópias do sistema ocidental. Nós não criamos os nossos próprios. Vão dizer, por exemplo, o costumeiro. Não é costume, é lei. Porque aquilo que é o costume do povo é que faz a lei. Porque, vamos lá, se existem leis né, jurídicas, e dentro das leis jurídicas vamos pegar as leis costumeiras, o que é o nosso costume e o que são leis? O que são nossos costumes? Se os nossos costumes é a poligamia, logo é lei, porque existem princípios dentro da poligamia. No entanto, sendo reconhecido, significa dizer que dentro da poligamia existiria crimes. Qual crime? O homem é poligâmico, mas tem outras mulheres. Sem assumir. É crime. Aí deveria ser punido. Juridicamente falando, mas não temos isso. Assim como o casamento, o homem que, no casamento monogâmico, se quiser casar mais com alguém, como é que vai ser considerado? Vai ser considerado bigamia, que é crime, não é reconhecido, certo? Na poligamia existiria a mesma coisa, então não seria bigamia, porque a bigamia é um conceito ocidental. Esse termo bigamia está nos princípios desse povo na qual está a se gerir essa lei. Tipo, estamos a falar para quem? É como se estivéssemos a dar lei dos pássaros, nos peixes. Mas essas 2 mulheres não podem propor mais um homem naquela relação? E serem os 4 uma família? Não entendi. Ou seja, tem um homem e tem 2 mulheres. 2 mulheres. E se essas 2 mulheres... quiserem pôr mais uma? Mais um. Mais um homem ou mais uma mulher? Mais um homem. Bom, aquilo que eu digo... Não temos registros disso? Não, temos registro do gênero. É? Aquilo que estávamos a falar já aqui há pouco tempo. Sim. Dependendo da região. Né? Mas, no geral, a poligamia é um casamento que todas as regiões africanas fazem. Ok? Mas agora, sempre de um homem com várias mulheres. Isso, mas raramente uma mulher com várias... Inverso. Isso, mas temos casos desses tipos de acontecimento. Há razões muito específicas para ter caso de uma mulher com vários homens. Com vários homens. Okay. É como, por exemplo, a homossexualidade. Na África, nós não temos os registros de reconhecimento de um casamento de... pessoas do mesmo gênero? Do mesmo gênero, certo? Mas nós temos pessoas com tendência a isso e ainda assim eram aceites. Não no casamento, mas aceites como parte da sua própria sociedade. Mas é raro. E muitos desses poderiam ser, por exemplo, ter estatutos mesmo. Ser um sacerdote por conta do nível de conhecimento que tinha. Mas não é que os homossexuais ou como é que nós chamamos aqui? Nós chamamos panina, né? Sim. No termo que nós chamamos panina. Não é que era o padrão de que eles... Essa posição do panina ou aquela pessoa que tem tendência a afeminado. Então, são em alguns contextos. É o mesmo que estamos aqui a falar do casamento de uma mulher com 2 homens. Depende de como foi interagido e depende do contexto. Porque não se sabe qual é o motivo que levou a essa conclusão. Não tinha uma sustentabilidade cultural para isso, para uma mulher e como vários instituição homens. Geral. Não? Isso, mas havia algumas exceções do caso, dependendo das circunstâncias. Tá vendo? É o mesmo que acontece, por exemplo, com o ato do tio, né? Do tio ficar
com ou o irmão ficar com a esposa do irmão que faleceu. Não é que ele simplesmente vai ficar com a esposa, mas é que no contexto em que o irmão faleceu e que não queremos que essa mulher vá em outro sítio porque já fizemos os deveres e esse menino que nasceu aí precisa se manter dentro da própria linhagem da própria família. No entanto, o que é que nós vamos fazer? Alguém dentro da família vai ficar com ele. Esse é o contexto do caso do ato do homem ficar nesse contexto. Não é que ele está vivo porque foi na tropa. Agora eu vou ficar com a mulher dele. Eu vou ficar com a mulher dele. Entende, né? Então temos que entender os contextos dos atos. Não, pessoal, então, os africanos gostam de ficar com a mulher dos irmãos, mas espera aí, como? Em que contexto? As pessoas não querem levar nesse ponto de vista. Tem que contextualizar. Tem que contextualizar. Eu percebi uma coisa, Ginga. Nós, desde pequenos, aprendemos com as igrejas, com a religião que... E, infelizmente, desculpa lhe cortar, a igreja foi a pior ideologia para compreendermos aquilo que são os valores africanos. A igreja não admite as memórias africanas dentro. Não nem reconhece. Estás a ver? Nem reconhece. Porque o alambamento deveria ser apenas o casamento e ponto final. Porque o alambamento é o casamento. A igreja reconhece entre aspas, mas não como algo bíblico a ser institucionalizado ao ponto de fizemos o alambamento, os tios é que têm que falar, as tias é que têm que falar. O que acontece ao pastor ou o padre? Pode beijar a noiva. Não é o padre que tem que dar autoridade de que pode. Não conhece a família, não conhece a história da família. Nem o padrinho que está vindo sei de onde, que vai dizer que eu sou o padrinho desse casamento. Não conhece a aliança da família. Mas o padre não conhece a história. Representante de Deus. Assim que se diz. Ok, mas representante de Deus de qual conceito? Representante de Deus do conceito da religião dele. Porque aquele povo que está ali não é um povo ateu. Essa senhora que está casada dentro não é um povo ateu. Ele tem um conceito de Deus. E até porque se estão a casar nesse conceito é porque tem um sacerdote. Tínhamos um sacerdote. E o sacerdote tem que vir da família. É que era o representante o representante da figura de Deus criadora, dentro dos princípios da própria família. Okay. Porque a ideia de que não, casar diante de Deus é ir à igreja, pôr o velho, o pastor dizer isso, ou o padre dizer isso. Não, assim já casei diante de Deus. Mas foi falso isso. Você casou diante da Constituição, da instituição religiosa, não é diante de Deus. Porque o próprio casamento em si já é uma questão divina. Porque o que é que tem que acontecer? O que acontece é que, mesmo dentro da própria Bíblia, a Bíblia, o formato do casamento bíblico está mais próximo dos nossos, do alambamento. Abraão deu oferendas para quem? A Sara. Deu dotes. A Bíblia diz assim, deu dotes para Sara. Os dotes seria aquilo que nós falamos aqui, que é o alambamento. Não teve lá um sacerdote divino que tem que reconhecer. Mas em alguns contextos tinha. Não é que era a regra. Mas existia. Mas existia. Por quê? Vamos olhar aquilo que é a própria sociedade judaica. Uma vez que o cristianismo tem essa herança judaica e romana. O governo dos judeus, ela é um sistema, pronto, quando nós falamos de um sistema na qual Deus é o ponto principal, tem um termo que nós falamos aí, teocrático, aonde, por exemplo, aqueles que governam politicamente são aqueles que eram sacerdotes. No entanto, a lei vem dos sacerdotes. E como os sacerdotes estão ligados à questão religiosa, então as leis também estão interligadas à religiosidade. Certo? Não é que tenha dois governos dentro de Israel, só tinha um mesmo. Que era no templo, por exemplo, os sacerdotes é quem criavam a lei. Tanto é que Jesus, quando ia para reclamar de como eles governavam com base na lei, reclamou para quem? Para um outro governo? Para os romanos? Não, reclamou para os judeus. Vocês recebem da melhor oferta, isso, aquilo, mas o amor, o cuidado do povo, vocês não fazem. Porque eles representavam o governo. Agora, vamos aqui na nossa sociedade. Quem seria o nosso governo? Quem é o nosso governo? Então, nesse caso, nós temos 3 ou 2. Temos o governo cultural, temos o governo religioso e temos o governo institucional político. Logo, o povo se perde. Vou me dirigir a quem? Vou casar como? O angolano, por exemplo, casa 3 ou 4 vezes. Ginga. Estamos na reta final, Ginga. Eu quis estar aqui. Ok. Candeia, estar aqui com o Ginga aqui, podemos levar o dia todo. Levar o dia todo. Mas, Ginga, é assim, eu vou pedir que deixes recomendações lá em casa relacionadas ao tema abordado, mas antes disso, de uma forma assim, mais sucinta possível. Nós somos monogâmicos ou poligâmicos por natureza? Por natureza, nós somos poligâmicos. A monogamia que foi institucionalizada. Por que afirmas que o homem, por natureza, é poligâmico? Ok, porque biologicamente o homem tem a necessidade de espalhar sua prole. Porque o homem quer espalhar sua prole, quanto mais mulheres, melhor.
Todos nós. Todos nós. É o instinto natural. Lá em casa. Isso estamos a falar agora de biologia. Isso é a biologia que fala. É a biologia que, se a biologia isso fala, pá. Isso. Temos que seguir em frente. Não é ideologia, Certo. ok? Não é fanatismo. Estamos a falar de biologia. Porque Sim, o homem pode engravidar 100 mulheres, Sim. único mês, mas uma mulher só num homem durante um ano. Sim. Estás a ver? Lá para aquela câmara, ginga. Então é. O Candeia não quis concordar. Ele Então, pensou assim, pronto. vou falar sim, eu sou mesmo polígamo. Lá em casa. Não, por natureza. Por Mas natureza. nós podemos dominar a nossa natureza. Ok. Entenda uma coisa, nós podemos dominar a nossa Você natureza. ficando com uma única Mas essa parte esposa, Vitor então, Ginga começou a falar com medo, né? Mas, epá, mas Pronto, nós podemos, então ele parece recebeu que um olhar dali, nós podemos. Porque a parceira lá em casa vou ter problema. Vamos dominar para uma... Bom, Ginga, como tudo que é bom dura pouco. Ginga, vai lá, meu irmão. Para essa câmara, deixa as tuas recomendações ligadas ao tema para os jovens lá em casa que assistem. Esse família angolana dentro da África, fora da África, temos que contextualizar as temáticas e nós precisamos estar abertos a certas conversas sensíveis que nossos mais velhos antigamente tinham para nos conhecermos como pessoa. A poligamia não é crime e nem é promiscuidade, porque existem princípios para se ser um poligâmico, assim como existem princípios para se ser um monogâmico. No entanto, diferenciam o que é promiscuidade, o que é desrespeito diferente da poligamia, porque a poligamia constitui a família, é ela que cria a comunidade. No entanto, vamos estudar sobre as coisas, sobre a origem das coisas, sobre a origem dos conceitos, para falarmos com propriedade. Infelizmente, na nossa sociedade temos muitos preconceitos, e esses preconceitos foram criados ao longo do tempo, fruto das guerras, fruto de ideologias religiosas, fruto de informações, e acabamos de estar numa sociedade que temos hoje. No entanto, família, vamos estudar um pouco mais, e é para dizer que esses são assuntos sensíveis, e sigam-me. Acho que eu posso orientar, né? Ok. Sigam-me nas minhas redes sociais, são temas que eu costumo abordar muito. No Instagram, Facebook, YouTube e TikTok também, né? Falamos sobre muitos temas do gênero. E a propósito, é para dizer que nós estamos num processo de uma exposição neste mês, que é em prol das mulheres, até porque estamos em março, né? E parabéns, mulheres, pelo nosso mês. E essa exposição que estou a realizar no Palácio de Ferro tem como tema Materna Alma. E são obras que se referem ao poder feminino, ao espírito da mulher, que materializa não só a matéria, mas materializa os espíritos que se manifestam nessa realidade. Ninguém é ser humano se não vir do útero de uma mulher. Quem Com é esse certeza. grande monstro? Obrigado. Muito bem. A mulher no topo, no centro de tudo. Ginga Kandimba. Gassa Kidila, Tondele, Ndapandula, Moyo, Asante, obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Por partilhar conosco todo o conhecimento que tem sobre a África, as suas pesquisas e muito mais. Estamos à espera do nosso quadro para colocarmos aqui. Não, vamos trazer aqui no próximo convite. O do Django tem que estar aqui o quadro do Ginga. Produção, certo? Impõe a voz, produção, certo? Muito bem, muito bem. Os 3 passos. As 3 palmas. Vamos lá. 1, 2, 3. Tondele. Tondele. Ok. Ali. Tondele. Ingueta. Cadê? Estamos juntos. Estamos juntos. Obrigado mais uma vez. E esse é o Django Cast aí em casa. Não perca nenhum episódio no portal giranoticias.com. É aqui onde mora a ancestralidade africana. Cultura está na sua devida casa. Estamos também na TV Girassol, canal 20 da ZAP, 54 da TV Cabo e 508 da DSTV. Este é o Django Cast. É aqui onde mora a ancestralidade africana. Chuta a candeia! Já estou na chuva mesmo é pra se molhar. Vou aguentar o barulho.